Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou falar com a Gina Vieira sobre a relação das joias com o sagrado no Brasil. Eu estou muito feliz com esse convite, que a Gina aceitou de todo o coração para conversar comigo. Eu vou começar a contar um pouquinho da história dela para vocês chegarem na live e a gente começar, porque tem muito assunto. E eu acho que essa relação da joalheria com o sagrado interessa a todo mundo que adora joias, como eu adoro. Então, eu quero também conversar com vocês dizendo que a relação da joia com o sagrado no Brasil vem desde que o Brasil nasceu praticamente, né? Eu acho que a Gina vai poder contar muito sobre isso pra gente, porque ela é doutoranda pelo Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, Pós-Cultura da Universidade Federal da Bahia, e tem um currículo assim maravilhoso, você fazer um projeto de doutorado analisando esse consumo de joalheria é muito interessante. A Gina já está por aqui e a gente vai começar a conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto, enquanto o pessoal começa a chegar. Vamos lá? Vamos ver se a Gina já entrou. Oi, Boa noite. boa noite. Você está me vendo bem? Está vendo tudo aqui bem? Tá ótimo, né? Acho que tá. Vocês estão conseguindo me ver aí direitinho? Sim, estamos te vendo. Primeiro eu quero te agradecer, Gina, pelo seu tempo. Eu sei que a gente estava conversando, porque realmente fazer uma aplicação para o doutorado é um empenho um pouco longo, né? Eu falei, deixa a Gina terminar para a gente trazer ela para trocar uma ideia aqui. Conta um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem, para a gente começar a entrar aí em seguida no contexto. Então, boa noite a todos e todas, né? É uma alegria agradecer a Bianca por esse convite especialíssimo. Como eu falei já no sentido das joias, assim, Bianca é uma super profissional, assim, fantástica também. Ela faz elogios ao meu currículo, mas o dela é fantástico. E realmente eu fico Obrigada. muito feliz com o convite, principalmente por ter um espaço mesmo para a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa, né? E sair desse Uhum, universo fechado da universidade e levar um pouquinho do que a gente estuda ao acesso de todos, né? Então, sim. eu sou jornalista por formação, sou produtora cultural também, formada pela Facom, Universidade Federal da Bahia. Desde a minha graduação, eu segui com os estudos relacionados à moda, né? Muito relacionados a essa questão da cultura, na linha de desenvolvimento. E acabei seguindo por esse meio desde o TCC. Parei um bom tempo justamente para investir mesmo na parte do dia a dia mesmo, de trabalho de jornalista. Trabalhei muitos anos com assessoria de comunicação e tudo, mas minha veia acadêmica assim nunca me abandonou. Eu sempre gostei de pesquisa. E aí, em 2013, fiz o mestrado, sou mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. E agora estou em processo de doutoramento pela Universidade Federal da Bahia, através também do programa interdisciplinar de Cultura e Sociedade, né? Que é um Sim. programa ligado ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos, professor Milton Santos. E é mais ou menos por aí, né? Então, faço parte do grupo de pesquisa Corpo e Cultura, coordenado pela professora Renata Piton Cidreira. Uhum. Então, é um grupo muito dinâmico e é sempre uma alegria a gente compartilhar o que a gente produz com todo mundo. Obrigada. Imagina, né? Eu acho que é interessante a gente também dizer, Gina, dessa organização que existe em torno da cultura, do adorno, aí a gente está falando de joalheria, tem aqui a Gemologist que entrou, obrigada, Patrícia Toledo, mas esse olhar de adorno que está relacionado também à vestimenta e à moda, culturalmente ele é muito rico, né? No mundo inteiro e aqui no Brasil tem uma história muito característica. Esse trabalho que vocês fazem desses estudos, eu acho que deve gerar um conteúdo incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho do caderno, porque assim, a gente está fazendo uma live aqui agora, eu estou começando a trazer lives para o dia de semana, que a gente estava até falando sobre isso sábado, a gente faria no sábado ou dia de semana. Eu acho que é um conteúdo que fica aqui, depois as pessoas acabam assistindo com calma. Então eu quero depois preencher com referências para as pessoas seguirem vocês e acompanharem o trabalho do grupo também. E aí depois, óbvio, vou colocar no meu site com todas as fotos maravilhosas que eu sei que tem, e que eu imagino que deve ser uma riqueza visual muito grande, né, Gina, pesquisar isso aí em Salvador, principalmente.
Sem dúvida, né? Assim, falar do sagrado, dessa relação das joias pensando as joias como adorno, né? Partindo aqui da Bahia, especificamente de Salvador e do Recôncavo Baiano, é de uma riqueza assim indescritível, né? A gente tem aqui o Museu Carlos Costa Pinto, que é o maior acervo de joias de crioulas, né, do Brasil. Realmente a gente tem alguns exemplares espalhados por outros espaços, né, culturais do Brasil, mas realmente o maior acervo é aqui do Costa Pinto. E essa relação da Bahia, né, com a relação com o sagrado é muito forte. E eu digo que é o ponto de partida, né, a terra-mãe, de onde toda essa interseção das culturas, né, surgiu. Então, mas importante a gente pensar, como você falou, essa relação, a gente pensar a joia como um objeto sociocultural que é potente, né? Potente no sentido para a gente conseguir entender os modos de vida, né, em Sim. sociedade. E a joia, ela é bastante reveladora, né, nesse sentido. Ela é muito reveladora. E isso aí vai desde a pré-história. Então, essa relação das joias com esse universo místico, né? Que é um universo místico, sagrado. Não, a gente não pode pensar apenas no sentido religioso, né? Mas no sentido Uhum. espiritual, né? A partir de uma dimensão sensível, né? Da joia como um adorno, né? Diferente, Bianca, de uma perspectiva da joia como um acessório. Na verdade, a joia, eu considero a joia, nos meus estudos, como um adorno, em que ela não apesar de ser algo que não é ligado a uma certa futilidade, ela é independente, né? E ela tem um sentido de ampliar muito, o maior adorno de ampliação da personalidade do sujeito, das pessoas, né? Então ela tem essa potência. Eu li essa semana uma notícia, depois eu até posso compartilhar no grupo do Telegram e também aqui. Vou até ver se eu dou um repost sobre uns arqueólogos que escavaram, acho que, eu não sei se foi na Nova Zelândia, eu tenho que ver a cidade direito lá, o país, mas encontraram destroços de uma criança super, super antiga com uma pulseira de dragão, como se fosse um toque de dragão. Então aí tem a ver a simbologia com esse elemento de proteção, que eu acho que é um pouco a base, né, Gina, assim, da joalheria do Brasil. Eu queria que você me contasse um pouco desse contexto, porque assim, falando em termos de história brasileira, eu até peguei aqui aquele livro que eu falei, eu trouxe ele aqui para a gente conversar. Ele é um livro de uma exposição que foi feita em Belo Horizonte, que falava das mulheres reais do Dom João VI. E nesse livro que eu achei o texto do Raul, que eu te falei, que tem a história das joias como negras joias e falando, vou começar a mostrar um pouco, gente, depois eu até pôr umas fotos, falando das joias de crioula. Sim. Nesse livro, o que me chamou a atenção foi que nesse texto ele fala que tinha a coisa da beleza, da fé, das joias de pecúlio que as mulheres negras conseguiam comprar para se libertar. Então, essa relação da mulher se empoderar comprando joias para ela mesma e a relação de comércio, tudo isso me chamou muita atenção quando eu li esse texto. E aí, quando eu vi os seus posts, eu falei, gente, a Gina deve saber o início do negócio, como que funcionou, porque eu fico muito curiosa, porque eu acho que a gente tem um desejo de adornar que vem dos índios, né? Essa parte, pelo menos, eu sei que vem. As três grandes influências que eu sempre cito, e depois, obviamente, aí cada aluna ou cada cliente acaba procurando um pouco o seu próprio conteúdo. Mas eu sempre lido as três influências. A indígena, a portuguesa, né, os portugueses, etc., e a africana como as três grandes vertentes, esse mix que faz o que a gente usa de joalheria hoje, né? Eu queria que você me contasse desse início, como que você despertou para fazer essa pesquisa? Então, falando um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento, né? Desde a pré-história, isso aí, os historiadores, principalmente quem estuda a história da joalheria, é sinalizado isso, né? Que existem características que são intrínsecas ao valor da joia. E uma delas é a questão da raridade e do brilho. Então, considero essas características como essenciais para a gente pensar essa ligação com o sagrado, né? Então, existe uma passagem que fala em que quando os portugueses chegaram aqui no nosso continente, aqui na Bahia de Todos os Santos, na verdade, especificamente na Bahia de Todos os Santos, eles
chegaram e eles fizeram convites, né, aos nossos realmente nativos e donos da terra, que eram os índios, né, que são os Uhum. índios. E eles convidaram esses nossos irmãos para irem à embarcação como uma forma de boas-vindas, entre aspas, né? Uhum. E houve nesse momento que eles estão em confraternização, entre aspas, novamente, há Uhum. o olhar do índio para a cintura do explorador, né, do português, em que ele reconhece o ouro em um crucifixo, né, amarrado sob a cintura. É. E esse olhar de reconhecimento é também reconhecido pelo índio e pelo português. Porque Foi era um uma coisa que olhar, uma troca mútua. E aí, nesse momento, os portugueses, eles têm aquele site, ó, com certeza existe ouro aqui, porque independente é do humano, né? Essa busca por algo que seja excepcional, né? Que seja raro. E essa característica da luminosidade, do brilho, ela está totalmente ligada com esse universo, com uma certa aproximação com o sagrado, né? Com esse Uhum. universo místico, né? Inclusive nas passagens que a gente tem, se a gente for ver as descrições bíblicas, né? Inclusive no meu artigo, eu acho que você viu alguma coisa, eu já falo alguma coisa disso. Nas passagens bíblicas, por exemplo, existem diversas descrições do paraíso falando que o paraíso é um lugar de joias. Então, como esse lugar é descrito? Isso em todas as culturas. Se você pegar a própria cultura indiana, que as joias também são elementos assim fundamentais nos processos culturais, no modo de vida. Então, assim, esses paraísos eles são sempre descritos descritos com joias, pedras, rios com flores, com lagos, com pedras cintilantes, esmeraldas, lápis lazuli. Então, esse universo, né, do sagrado relacionado a essa aproximação entre as gemas, né, falando dos metais preciosos, né, considerando aí o ouro, a prata, essa ligação ela realmente eu digo que faz parte dessa natureza perceptiva humana ligada a Uhum. essa sensibilidade mesmo, né? Porque as gemas, as pedras coradas, né? Os diamantes, o ouro, a prata, elas têm essa capacidade mesmo de arrebatamento ao olharmos, né, para É. elas. E uma das coisas que eu acho também, Gina, que deve ter sido assim, interessante você pesquisar, eu quero agradecer a Júlia Janete, que está aqui, Graça Valadares, lá de Salvador, obrigada, João Estúdios. Nesses intervalinhos eu vou dando um oi para as pessoas que estão entrando, tá, Eu Gina? também Porque vou aí dando oi, viu? Olá, as pessoas prazer. vão falando um oi aqui pra gente. Mas uma das coisas que eu acho que também tinha nessa época, a gente tem o ouro de aluvião. Então, provavelmente, esses índios viam esse brilho na beira dos rios, na estrada. Eu falo isso porque, assim, não é, aquela época era um outro universo, né, de coisas. Teve uma exposição aqui na Pinacoteca, que eu até vi o nome desse pintor aqui, num dos artigos que você me mandou, que ele era como se fosse um retratista das cenas quando os portugueses chegaram. Eu fui nessa exposição da Pinacoteca, eu não lembro o nome agora, gente, me perdoe, mas eu vou pesquisar, que tinha umas telas gigantes, enormes, mostrando, pintando a cena inteira de quando eles chegaram, como eram vídeos. E era de uma perfeição, e sempre tinha, assim, num cantinho da tela, ou no chão, assim, das cenas, um brilho, um toque de pepita. Então, eu não tenho noção na vida, na minha cabeça, de como era rico essa natureza, com isso, assim, que fazia parte da vida deles. Para eles não era raro, para eles era natural, né? Eu acho que tinha uma coisa assim também. Isso, era natural, né? E assim, existem elementos que a gente pode perceber com relação à parte da tipologia, né? Vamos pensar assim, das próprias joias de crioulas mesmo, que a gente Uhum. encontra, por exemplo, elementos de. Por exemplo, a gente encontra em algumas peças elementos que são ligados à cultura indígena mesmo, né? A gente tem alguns. Eu já visualizei, eu acho que acredito que no livro de Ana Terra que a gente até Uhum. comentou, Uhum. existe um colar, né, uma corrente de crioula, que ela tem na sua finalização um pingente com a imagem, né, indígena. Então, é difícil a gente tecer um ponto de origem,
né? A gente Uhum. pensar. Mas eu gosto de pensar justamente a partir dessa potência mesmo que eu te falei, do arrebatamento, né? Que é essa luminosidade, como você falou. Ao estar na beira do rio e ele visualizar algo que é realmente brilhoso, que brilha, que é luminoso, que é uma exceção dentro daquele contexto. Então, é algo que chama a atenção, algo que faz com que a gente lance nossa atenção. Então, realmente, eu acho que isso é consequência desse nosso contato com a natureza, que é possível e é evidente em todas as civilizações. Os sumérios mesmo usavam muito, por exemplo, as pedras, a astrologia, né? A gente sabe, você até falou que fez uma live sobre Sim. essa potência, né? Tais e tudo. Então, essa conexão, né, mística das pedras, esse poder das pedras, realmente ele não é difícil a gente delimitar uma origem, né? Mas eu acho que faz parte da própria consciência do Humana. humano, né? A É. consciência humana, exatamente, faz parte da própria consciência humana e desse contexto, né? Essas configurações, essas simbologias, né? Esse universo todo que envolve isso vai se transformando ao longo do tempo, né? A partir dessas interferências que são políticas, religiosas, né? Então, o simbolismo, ele vai se alternando, né? Ele vai se transformando, ele é dinâmico, né? É um fluxo dinâmico. Gina, me conta uma coisa. A relação, você pegou algum ponto da história para começar a desenvolver, falando dessa relação com o sagrado? Teve algum case, algum fato específico para você desenvolver? E qual é o olhar? O olhar é para o Brasil ou ele parte do mundial e volta? Como que é um pouquinho para a gente poder religar? Porque o que eu sinto, que eu achei interessante de trazer esse tema, a gente está numa fase agora de pandemia ainda, cada um na sua casa. Eu vejo um desejo de comprar joias muito para si, principalmente por esse encanto e por esse bem-estar psicológico que existe nesse fato de você se arrumar, se adornar. Existe a vibração da energia das pedras, que a gente já falou, mas tem muita procura por joia de proteção. Muita procura. Então, assim, seja com crucifixo, com Nossa Senhora, com imagem do pombinho da paz, enfim, tem milhões de símbolos que você sabe muito melhor que eu, e que eu vejo esse desejo. Quando você foi pesquisar a sua tese, começar o seu trabalho, teve algum fato em si que te inspirou para começar a estudar isso? Então, meu estudo, ele partiu, na verdade, de uma necessidade. Eu trabalhei um tempo com uma marca de joias aqui baiana, que é a IT Joias, e eu senti uma necessidade de entender certos conceitos, a concepção de joia. E a minha primeira indagação foi a questão do adorno, né? De compreender e afirmar e reafirmar a joia como adorno. A Uhum. partir dessa reflexão inicial, que a tese realmente, um dos pontos da tese é a joia e o sagrado, né? Mas um dos Uhum. pontos mais com relação ao sagrado, especificamente, que foi vamos dizer assim, que foi A o gatilho, né? Que eu disse assim, não, eu gatilho, né? preciso, foi realmente. Exatamente. Eu tive a oportunidade de. Eu fiz o tirocínio na Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, né? E através de professora Renata Tom Cidreira, eu acabei me envolvendo muito com a história da Irmandade da Boa Morte, né? De Cachoeira. Então, foi para mim assim um despertar para essa relação da joia com o sagrado, né? Justamente tentando compreender e também refletir sobre essa potência dessa relação dessas irmãs, né, mulheres negras que Me usavam conta um as pouco joias. disso. E conta um pouco Então, disso. Onde é a região e o que é essa irmandade? Para as a pessoas também Irmandade da Boa Morte. Então, entenderem. É. vamos introduzir um pouquinho para as pessoas entenderem. A Irmandade da Boa Morte é uma irmandade leiga, né, que se formou no século XIX, mais ou menos. Dizem aí que mais ou menos em 1820. Ela Uhum. nasceu na Barroquinha, era constituída por negras em situação já alforriadas, né, libertas, que conseguiram alcançar sua alforria. Uhum. Justamente por quê?
muitas conseguiram através do próprio trabalho, né? Mas também algumas com influência, amigos ligados à Universidade das Artes, né? Da própria política da região. Então, eram formadas por negras, né? Que estavam africanas, deslocadas, né? Da sua origem, terra de origem. E elas tiveram que criar modos de resistência dentro desse contexto, que era um contexto baiano, patriarcal, cristão, né, escravagista. Então, as Nossa. joias de crioula, que a gente vai falar um pouquinho, que são muito, muito, eu considero um dos principais, talvez a principal, vamos dizer assim, a principal cara do que seria uma joalheria nacional, o nascimento de uma joalheria, né, brasileira. Brasileira, né? Então, exatamente, de uma joalheria brasileira. Então, assim, a Irmandade da Boa Morte, ela nasce como uma confraria, né, leiga, ela com a devoção a um santo. Isso era uma prática, de alguma forma, de uma Sincretismo. permissividade, mas era mais uma questão de uma permissividade controlada, uma forma da igreja, Uhum. de alguma forma, controlar essas, porque elas eram negras que tinham, que estavam mantendo ali, né, sua religiosidade ligada às religiões africanas, né? Então ao candomblé, né, e tudo isso. Então elas criavam essas irmandades e eram irmandades que tinham geralmente devoção a um santo. No caso da Irmandade da Boa Morte, ela nasceu na Barroquinha com devoção a Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Assunção, né? Que Uhum. a festa realizada de 13 a 15 de agosto, nesse mês de agosto. Então, Até essa hoje, né? irmã, de Até hoje. 13 a 15 até hoje, ou seja, é uma irmandade que já tem mais de 200 anos, a gente tem 200 anos, então é secular, né? Uhum. Então, é uma irmandade que até hoje é formada exclusivamente por mulheres negras, né? Na época, como eu falei, escravas não, povos africanos deslocados em situação de escravidão, alforriadas libertas. Então, elas, porque eram uma irmandade de resistência, além de ser uma irmandade de solidariedade, porque elas se ajudavam entre si no próprio propósito do ganho, né? Inclusive existia, como a gente fala aqui, a roupa de baiana, o traje de beca. Então elas eram mulheres do ganho, elas trabalhavam vendendo quitutes e tudo, subindo e descendo, ladeira vendendo, para poder conseguir dinheiro para o sustento, uma ajudar a outra e ajudar os outros, né? E também para conseguir alforria para os seus irmãos. Então, Muito legal. é realmente uma irmandade até hoje, né? Uma irmandade que resiste, muito sólida nesses valores, que são valores, né, que ultrapassam, mas que estão ali, De ultrapassam. ajuda mútua, né? Também. Eu acho que é muito interessante a gente dizer ajuda mútua entre mulheres. E aí tem a correlação das joias. Vou agradecer um pouco que entrou aqui agora a Francesli, Milene e a Cláudia Cristian, que é uma joalheira também que trabalha com joalherias com símbolos de sagrados, e um trabalho muito interessante, mas o que me chamou a atenção nessa história que você me contou da Irmandade é que, assim, além de ser uma correlação delas, de mulheres entre mulheres, mas elas tinham todo esse trabalho de ganhar e ajudar uma a outra. E aí tem a história que eu acho mais interessante, puxando um pouco para você contextualizar, que é a história que elas faziam as joias para elas. Eu achei isso incrível, porque até hoje, gente, vocês podem entrar depois, eu vou colocar essas fotos aqui, eu postei uma foto já, elas usam joias enormes, elas faziam aquelas peças justamente para usar nelas mesmas e guardar o dinheiro em formato de joia. Isso, para mim, é um empoderamento incrível, porque era uma moeda de troca naquela época, né? Exatamente, era uma moeda de troca, era uma forma delas, primeiro, ostentarem e
reafirmarem seu poder na sociedade, seu lugar. Elas resistiam e elas exigiam seu poder. E as joias eram uma forma delas alcançarem, elas chegam e falam, não, nós estamos aqui, nós temos direito, nós somos parte dessa sociedade, né? Então, as joias eram peças de afirmação social, né? Então, de poder, de distinção. E aí, é engraçado que essas joias normalmente eram feitas por ourives que também executavam joias para as brancas, né? Para as Que tinha brancas. muita influência portuguesa, né? Isso, com muita influência portuguesa. Então, os ourives geralmente eles faziam as mesmas peças sob encomendas para a Irmandade, né? Para as negras, e faziam também para as brancas com a perspectiva de uma poética totalmente diferente. O Legal. interessante é como elas conseguiram imprimir nas joias um estilo próprio, um traço próprio. Quando você visualiza uma joia de crioula e você vê um conjunto de uma joia de crioula, você chegando no Museu Carlos Costa Pinto, você consegue ver traços, uma tipologia muito, muito firme, muito marcada. Isso é fantástico, porque elas realmente reivindicavam isso através dessa ostentação. Então, as joias, elas são marcadas por uma tipologia muito, muito, muito firme, muito, muito São transparente. grandes. São grandes. Uma das coisas que eu queria que você mostrasse, mas uma das coisas que eu vou destacar aqui, puxando um gancho que a gente vai falar, obrigada, Gemola, está elogiando o conteúdo. Gente, eu tenho certeza que as pessoas vão assistir depois dessa live e vão ficar curiosíssimas, assim como eu tô para ir no museu em Salvador, ver isso ao vivo, quero muito ver. Mas assim, uma das coisas que, por exemplo, é uma representante fortíssima, e aí eu sou suspeita para dizer, que Bethânia, como eu te disse, usa uma corrente que eu queria que você falasse um pouco. Inclusive, quando ela foi na entrevista com o Bial, ela estava com essa corrente. Bethânia, que é super ativa aí nesse universo, tanto da Boa Morte como em Salvador, Recôncavo Baiano, incrível. Mas ela sempre usa essas joias com inspiração nas joias de crioula, que eu não sei se são de fornecedores aí, enfim, não sei, Bethânia, depois alguém me conta. Mas ela leva isso para a vida dela também. Então, é uma origem cultural, ancestral que ela carrega. E é isso tudo muito rico, né, Gina? Tem muita informação para aprender. Então, essa joia de crioula, ela, como eu falei, ela tem características próprias e existem uma das peças que a gente chama, são os colares cachoeiranos, né? Que foi o que a gente conversou um pouquinho antes, que esses colares, falando justamente desse movimento de resistência, né, dessas mulheres, eles são o quê? São grilhões, né? São alianças, uma entrelaçada à outra, né? Formando um correntão. E esse correntão, ele funcionava como uma luva, né? Como uma moeda de troca, como você falou, né? E isso, em determinados momentos, inclusive, era acrescida a joia mais um elo. A partir do momento que a irmã, essa confraria e essas negras, elas conseguiam a alforria de um outro irmão ou irmã. Então, dando isso como pagamento. Como E pagamento. era ouro, Gina? A maioria Não, de ouro? essas peças, elas são constituídas, normalmente o que a gente se vê nos acervos e tudo, existem peças em cobre, existem peças em prata e em ouro. Né? Então, Eram metais nobres, né, naquela época. Exatamente. O cobre tem um sentido aí muito forte de cura, né? E o ouro, claro. Existem irmãs que têm peças ainda em ouro, mas o que a gente observa, inclusive eu tive a oportunidade de observar, de ter uma experiência de presenciar toda a ornamentação de uma irmã da Boa Morte. Foi um privilégio que me foi concedido tanto pelos encantados quanto pela irmã. E realmente essas peças, a peça dela era de cobre, né? Então hoje, justamente porque essa questão do valor, às vezes as irmãs não têm essa condição mesmo de ter a peça em ouro, mas mesmo sendo em metais como o prata e o cobre, ainda tem esse valor simbólico muito forte, né? Então, esses correntões cachoeiranos, eles são muito, muito... Eles carregam uma história muito forte, né? Inclusive, no processo de ornamentação, que foi o ritual de ornamentação da irmã Ebominice, esse correntão cachoeirano foi a última peça que ela colocou.
Eles têm uma sequência de vestir, né? Porque, assim, eu me lembro que quando eu estudei a história da moda para fazer a minha tese, enfim, quando eu fiz comunicação igual você, eu tinha muita dificuldade de encontrar livros e coisas e referências, até bibliográficas também, acadêmicas, falando da história da vestimenta no Brasil. E tinha muito essa ornamentação da sequência da vestimenta como uma ritualística que veio muito dos povos africanos, misturado com a nossa influência indígena, e que a arrematação final sempre era um adorno. Ou era um colar, ou era um, sei lá, falando em indígenas, era um brinco de pena, um cocar, mas sempre tem um adorno final que arremata a história. Então, eu imagino que essa sequência de vestir delas deve ter várias simbologias que são sagradas para elas, né? Sim, sim, sim. O que eu observei é que o que foi observado, né, nessa experiência que eu tive foi que primeiro elas colocam, a primeira peça que a irmã colocou foi a figa. A figa Isso, sempre eu quero virada para as costas. A figa Qual sempre... que é a simbologia da figa? Ela, geralmente, ela afasta... Então, eu gosto sempre de falar que a simbologia, como a gente falou um pouquinho antes, ela muda, ela é dinâmica, né? Então, dependendo das tradições, esse repertório, ele se altera. Mas, geralmente, ele está ligado à questão do mal olhado. Então, sabe aqueles olhos que você tem nas costas? Então, o que a irmã fez, o primeiro ato dela no ritual do adornar-se foi colocar primeiro a figa voltado para as costas. Então, é como se fosse nosso terceiro olho, né? Então, é um terceiro olho. Em seguida, o interessante, aí eu gostaria de ressaltar a questão do sincretismo, né? No caso da Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade que reflete de uma forma maravilhosa essa relação sincrética aqui da Bahia. Que ela, em seguida, após a figa, está totalmente ligada aí também às questões das matrizes africanas, as religiões de matrizes africanas, ela vem com a Nossa Senhora da Conceição, com a medalha de Nossa Senhora da Conceição. E a partir desse momento são priorizados os correntões de pérolas, e aí é a ostentação mesmo, né? Uma série de correntes. Os próximos itens são os anéis. Os anéis, eles são colocados em todos os dedos da mão. E um fato que é muito importante, significativo, é que não é a irmã que coloca as peças nela. A filha de santo que coloca as peças na irmã da Boa Morte. Então, é nesse momento que ela fica lá, ela direciona com o olhar, ela indica qual a ordem dessas peças, mas a filha que coloca, que veste, orna esse corpo com as joias. Então, a filha de santo que está ali à disposição para fazer isso. Então, primeiro, aí colocam todos os anéis nos dedos, em seguida os braceletes, geralmente... Esses braceletes... Eu até peguei um que eu trouxe, que é esses... Eu tenho um bracelete desse que eu comprei aí. Que é o par de... o seu é mais parecido. O meu é um formato mais... uma releitura. O meu é releitura. Mas eu comprei esse no Mercado Modelo aí, maravilhoso, quando eu fui para Salvador. Eles têm essa coisa do pulso tá fechado, né? Então, a história das pulseiras, do pulso fechado. E o que eu acho interessante... Dá para ver, ó, a formata. Ele é um pulso mais fechado e aqui em cima mais aberto, acompanhando também o próprio formato também. Corpo, né? E o que eu acho mais interessante, pelo jeito que você explicou, é o seguinte: a irmã, que na nossa cabeça é irmã da Igreja Católica, a filha de santo, que na nossa cabeça é das religiões mais africanas. Então, o sincretismo, até na nomenclatura, é todo conectado, né, Gina? Exatamente, até na nomenclatura, como você falou. Então, a Irmandade da Boa Morte, né? Sendo que Ebome, no caso, é um termo ligado a um cargo, vamos dizer assim, uma posição dentro dessa hierarquia, né, de uma casa, né, de candomblé, né, e das religiões de matriz africanas. Então, o Ebome, de Dona Ebominice, é que ela já cumpriu, né, ela já cumpriu um trabalho, ela já está ali realmente num processo de... Já cumpriu, alguns falam dos 7 anos, né, dentro desse universo do candomblé,
Mas, então, ela está ali e ela está sendo ornada pela filha, né? Que está ali aprendendo com ela, né? E transformando e ressignificando essas tradições junto com ela, né? Que é isso aí. Então, essa parte é interessante porque após esse todo, ela já se ornou, né? Nesse sentido, com os braceletes e os anéis. Aí ela fecha o ciclo com mais colares, mais colares. Nunca é pouco. Por quê? Importante falar, a festa da Boa Morte, ela é comemorada, essa festividade que marca a Assunção de Nossa Senhora, a morte e a Assunção de Nossa Senhora. No dia 13 é o velório, dia 13 é a morte, dia 14 é o velório e dia 15 é o dia da glória. Por que o dia da glória? É o dia que Nossa Senhora ascende ao céu. Então, é o dia da vida. E nesse dia, nesse segundo e terceiro dia, elas usam um traje de beca, né? Então, esse traje de beca é um traje, uma saia plissada, preta, que tem muito essa relação também com esse traje. É importante falar da Irmandade da Boa Morte. Ele tem influências fortes, como eu falei, luso-africanas e também com a religião muçulmana muito forte, né? Influências muçulmanas muito fortes. E elas usam esse traje, mas elas só são liberadas, autorizadas a usar joias, a ostentar joias no terceiro dia, que é o dia da glória, é o dia do júbilo, é o momento que Nossa Senhora ascende aos céus e ela é coroada rainha. Então, nesse dia, elas usam traje de beca, que é um camisul branco, uma saia plissada preta, que tem muito... a professora Renata Pitombo, acho que super, para poder falar sobre isso. Também. Ela está online aí, por favor. Vou trazer ela também. Ela precisa falar, porque ela fez um estudo com outros colegas sobre as vestes da Boa Morte, mas assim, tem toda uma questão da hierarquia nessa roupa, nesse traje de beca, e elas finalizam. Ele é preto, porque eles estão no velório, é o luto, né? Nesse sentido. E no dia da glória, no dia da ascensão, elas viram para o lado vermelho, em seda pura, que é Nossa, deve ser lindo. é vida. E é nesse momento, nesse dia, que elas realmente usam e podem extravasar essa alegria, e aí coloca mais brilho. Brilho. Muito brilho. Quanto mais brilho, tanto que o dia da glória, e convido todos a experienciar a festa da Boa Morte, todos os anos em Cachoeira, o dia já começa com fogos de artifício desde cedo. Então, alvorada de fogos de manhã, justamente para marcar esse momento. E as irmãs, depois que elas se ornam com as joias, só para finalizar esse processo, elas... a irmã coloca esse pano da costa do lado vermelho e ela, no caso, é toda envolvida. A filha de santo vem com incenso, incensa todo lugar e todas as pessoas que estão ao redor naquele momento. É um momento muito especial, muito emocionante. E a partir daquele momento, elas seguem juntas para a igreja matriz, né? A professora Renata tá aí falando, a festa é muito linda, muito linda. Não, eu imagino o seguinte, Bianca, sou uma pessoa pouco influenciada quando eu vou para Salvador. Pouco. Eu imagino assim, esses colares, por exemplo, que você falou de quanto mais colares melhor, é porque os graus das religiões de matriz africana são lidos, né? Pela quantidade de guias e colares, eles são cumpridos assim, que tem que cobrir o umbigo. Gente, eu sou um bandista, eu sempre li, sei, falo disso aqui abertamente, quem me segue sabe, eu adoro estudar isso, mas eu acho assim, que a gente que é leigo nesse sentido, que não sabe todas as informações que você está falando, vai numa experiência dessa, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é comprar essas coisas para colocar também nela, porque eu acho que tem uma identificação de felicidade com esses adornos todos, que é tão intrínseca, que a gente fica com desejo também de ter. E aí, falando da simbologia do sagrado, a questão do respeito, a questão de você estar ali, que cada elemento, cada símbolo tem uma conexão com o espiritual. Assim, medalha de Nossa Senhora é uma joia que fica para sempre na vida de todo mundo que trabalha com joalheria.
Então, assim, eu fico imaginando que essa simbologia, a gente assistindo isso agora e conversando, você olha para esses símbolos, para essas joias, de uma outra forma, quando você tem a rica informação cultural que tem em cada uma delas, né, Gina? Eu acho que, assim, eu considero que quando você compra uma joia relacionada a esse universo do sagrado, foi o que a gente estava conversando, eu acho que você compra, na verdade, de alguma forma, com o desejo de você agregar a seu espírito, as suas expectativas de vida, uma série de energia que tem ali embutida, né? Então, realmente, como você falou da pandemia, é super normal a gente estar vindo aí agora, eu estava conversando, as marcas primeiro que são coleções geralmente permanentes, né? São coleções que não saem de linha. Atemporais. São atemporais, elas são permanentes. Por quê? Porque justamente quando as pessoas se apegam, essa questão do amuleto, né? Essa ideia do amuleto, da proteção. E aí tem um texto maravilhoso de Eduardo Paiva, que eu posso passar depois as referências, que é muito fantástico. Que ele fala sobre essa questão dos amuletos, né? E falando especificamente da joalheria, né? Das joias de crioulas, tem uma passagem que ele fala de Bárbara, né? Uma negra que foi morar em Minas e ela leva uma sua penca de balagandã para lá. Só que no momento, justamente perseguida por esse processo da Inquisição, né? Eu acho que as pessoas não sei se sabem, mas existiam leis suntuárias, né? Que eram leis que regulavam o que a pessoa deveria usar ou não. Então, também essas negras, quando elas decidiram fazer essas joias com a poética própria, né? Elas também queriam, elas também tinham a necessidade de ostentar, mas ao mesmo tempo elas eram regradas por esse sistema. Tinha uma censura ornamental. Exatamente. Então, existia essa censura, né? Então, isso aí é fantástico, a gente pensar que tem todo esse contexto aí envolvido quando a gente pensa que a gente vai comprar uma peça e essa peça tem, de alguma forma, quando você adquire uma peça desse universo sagrado, você, de alguma forma, quer incorporar essa energia, né? Então, existe uma conexão diferente. Eu acho que existe uma questão ética aí, como você falou, uma questão ética, um laço muito forte quando a gente fala das guias, né? Inclusive, as guias dos orixás, né? Os fios de conta, como o Raul Lodi fala no seu livro. Então, tem essa energia quando você coloca o fio de conta, quando eu coloco o meu escapulário, sim, eu tô incorporando essa energia, né? Essa conexão, essa forma de eu me conectar com esse universo, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu acho que tem também a questão de você se identificar, ter esse pertencimento, que nem ela falou, mas tem uma coisa assim, de você se sentir bem com aquilo, se sentir protegida. E aí eu queria que você explicasse finalmente, porque ninguém nunca me explicou, eu quero aprender sobre o balangandão, o que é, porque assim, o balangandã tem luz, tem figa, tem frutas, tem tudo misturado. Marina, obrigada que você está aqui, a Milene. Mas eu acho que no Balangandã, e tinha uma história que o Balangandã protegia a casa também. E assim, eu quando fui em Salvador a primeira vez, andando ali no Pelourinho, naquela parte bem turística mesmo, muita joalheria pequenininha que vende joia dos orixás, vende mini balangandãs de prata, coisas assim, que quem vai em Salvador acaba comprando. Eu não vou nem falar dos gringos que compram tudo isso que eles amam, mas o balangandã é muito forte. Então, o que é o balangandã exatamente, para a gente entender? Porque ele saiu de uma peça ornamental de arte, caríssima hoje em dia, que é raríssima de encontrar, para ser usado como ornamento e para ornamentar casas também. Tem uma parte de decoração que tem muito balagandã. Eu queria entender o que é o balagandã, na verdade. O balagandã vamos dizer assim, as baianas, no caso, né? As baianas de ganho, elas amarravam à cintura um cordão e elas criaram uma joia, que é esse balagandã que eu vou mostrar. E ele era formado por uma nave, e essa nave, elas iam agregando pingentes. Falar pingente para ser uma forma mais fácil de compreender. Da gente entender. Não existia uma lógica, não existe uma lógica. Eu falo que é uma joia personalizada. As pessoas falam que joia personalizada é de hoje. Joia personalizada já é... Olha, talvez
o desejo por joia personalizada vem desde essa época e a gente não saiba. E uma coisa que eu acho importante você dizer também, como é a expressão negra de ganho é relacionada ao quê? Só para a gente contextualizar para voltar para o então, elas eram mulheres negras que trabalhavam vendendo geralmente mingau, o que a gente chama aqui na Bahia de quitute. Sabe o tabuleiro da baiana? O que é que tem o tabuleiro da baiana? Então, elas subiam e desciam as ruas vendendo os seus quitutes, as suas comidas maravilhosas. E como elas tinham que andar sempre carregadas com as coisas, né? Então, elas amarravam nessa cintura esse balangandã, essas pencas que eram amuletos, né? E aí esses amuletos, eles vão muito ligados a essa sintonia dela, do que elas precisavam naquele momento, fartura, a questão da feminilidade, de reforçar. Também elas colocavam ali chaves, coisas de valor, porque elas não consideram, por mais que elas se movimentassem vendendo os produtos, elas não perdiam, né? Porque estavam amarrados na cintura. Então, essa penca de balangandã compõe o traje de baiana, que a gente fala, o traje de baiana, né? Então, o traje de baiana normalmente era composto por essas pencas de balangandãs. Elas não são tão comuns assim nos acervos, mas no Museu Carlos Costa Pinto a gente tem exemplares fantásticos de prata, mas eu gostaria de mostrar, porque eu através de Andressa, minha amiga que está online aí também, da Gemologist, os encantados fizeram com que uma peça de balangandã de cobre ela voltasse para a Bahia. Estava em São Paulo, nas mãos, não sei, foi de um antiquário. A Andressa teve um contato. Ela, sabendo da minha pesquisa, ela virou para mim e falou: Gina, eu acho que eu vi uma peça que eu acho que essa é uma joia de crioula, né? Então, de acordo com o que a gente já tinha conversado. E aí ela pegou e me mostrou a foto, né? Quando ela me mostrou a foto, eu enlouqueci. Eu falei: isso é o tempo eu publiquei. Eu publiquei essa foto agora chamando de novo, porque é maravilhoso. Aí eu falei: não, meu Deus, o que é que eu faço? Só que assim, eu não tinha noção. Eu falei: será que eu vou conseguir adquirir essa peça? Mas eu preciso disso. E aí, eu fiquei muito assim, eu falei: não, eu vou conseguir. E quando a pessoa me passou, assim, a negociação, e aí eu falo que foram os encantados, a negociação fluiu de uma forma tão tranquila, tão natural, que eu falei: gente, eu não acredito. Na verdade, eu falo que essa penca, ela é baiana, da Bahia, né? Eu até falo, quando eu morrer, ninguém pode tirar da Bahia, porque eu só fui uma mediadora com a Andressa, né? E a professora Beatriz, também Pires, que é daí da USP, que trouxe essa penca para Salvador. Ela chegou em Salvador no dia do Inecute, que eu apresentei esse artigo do Sagrado e a Joia. No momento que eu ia apresentar. Então, eu pedi licença aos encantados e fiquei agradecida com a chegada dessa penca, porque ela retornou realmente à Bahia. Eu vou mostrar para vocês, para explicar um pouquinho das características do que seria, e para vocês terem noção do tamanho da penca de balangandã, porque não é pequena, gente, é muito grande, e pense isso pendurado na cintura. Gente, nossa! Gente, como que pendurava isso aí? Tinha um cinto ou alguma coisa? Aqui, como que era? Exatamente. Aqui a nave, né, que se fala. A nave é a parte de cima. Isso, essa nave tem toda a simbologia. Como eu falei para vocês, Simone Trindade, né, que é coordenadora do Museu Carlos Costa Pinto, ela fez uma pesquisa muito interessante, maravilhosa sobre esses significados, né, da penca de balangandã. A dissertação dela é sobre a penca de balangandã. Legal. Então, essa nova... A Miriam Braga tá falando que ganhou uma de casamento aqui, uma dessa. Beijo, Miriam. Ganhar uma penca de balangandã de casamento, ela ganhou. Que legal. Uau, é maravilhoso. Então, essa penca é uma penca para mim muito, muito preciosa, como eu te falei, muito significativa, porque é como eu te falei, né? Não foi por minha vontade, né? Foi a vontade dos encantados. E quando a gente fala das joias e dessa relação do sagrado, eu gosto muito de pensar nessa dimensão secular e da dimensão de um tempo encantado. Né? E como como a gente ressignifica, mas ao mesmo tempo a gente se volta para esse passado e a gente também se lança reverencia, né? A partir dessas peças. Então a gente tem aqui, ó, uma figa de madeira, né? A gente tem romã,
né? A romã tem uma ligação muito forte também com a questão da fertilidade, né? Da fartura, o peixe, né? Tem a cabacinha, que era muito comum encontrar. Deixa eu procurar aqui a cabacinha. Que acabar com uma relação de cura também nas religiões de matriz aqui, africana. certo? É uma penca em cobre. Então, como eu te falei, o cobre ele é um metal que tem muita relação com a questão da cura, né? Então, é uma pedra muito preciosa. Nessas pencas, existem elementos que são muito presentes. A romã, como eu falei, o cacho de uva, que o cacho de uva está muito ligado ao Oxum, a questão do dourado e a questão de Nossa Senhora também, né? No sincretismo. Então, a gente pensar que o cacho de uva tem essa relação com o sincretismo, né? Muito forte. Então, a penca de Balagandã, ela ficava realmente na cintura e essa era uma personalização, né? Não existia não, tem que ter cabaça, tem que ter romã, não. Isso era construído a partir desse sentimento, dessa conexão, dessa negra, né? Dessa negra que está nesse processo dela ligado a essa sua espiritualidade, né, com o que ela deseja na sua vida, naquele momento, suas questões pessoais. E aí eu vi alguns que você me mandou no material, algumas tinham aí também a simbologia dos orixás. Então tinha a flecha de Oxóssi em alguma, o machado de Xangô em outras, aí dependendo provavelmente do orixá ou da origem afro dela, ela significava ali naquela penca algum símbolo de proteção, né? Com certeza, com certeza. Aí elas vão, personalizando de acordo. Se ela era filha de Ansan, então ela tinha um elemento ligado em Ansan, né? Então aí ela ia compondo essa penca que era principal, um amuleto poderosíssimo mesmo, né? De proteção, né? De poder, como eu te falei, né? De resistência, de se colocar dentro daquela sociedade de uma forma realmente ostentatória, né? Então, é muito significativa. E o correntão, né? Interessante, eu queria mostrar. Ah, que bom. O correntão cachoeirando, vou ver se encontra aqui. Ele tem esse nome, Dina, porque a origem desse correntão é em cachoeira, isso? Por isso que ele tem esse nome? As pessoas chamam de correntão cachoeirano porque justamente em relação à Irmandade da Boa Morte, que a Irmandade da Boa Morte fica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, né? Você falou de Maria Bethânia, Santa Amaro, a terra de Betânia, né? De Caetano, é coladinha a Cachoeira. Então, a Irmandade fica em Cachoeira. Ela nasceu na Barroquinha, aqui em Salvador. Mas por questões políticas, religiosas, inclusive se fala, né, uma perseguição também, questões justamente religiosas, né, de intolerância, elas acabaram seguindo para a Cachoeira, enquanto até hoje elas se encontram, inclusive tem um prédio da Irmandade que merece visitação. Quando você entra na Irmandade, você consegue ver um traje de beca que elas já expõem lá. Então, a Irmandade é uma visita que eu acho que tem que ser assim. Não, quem vem para Salvador e quer estudar essa parte de joia de crioula tem que fazer a visita à Irmandade. Eu ia te perguntar assim, agora o único problema de fazer live é que ela só dura 1 hora, mas se cair, a gente já volta. tem quanto tempo, meu Deus? Falamos muito. Mas olha, eu queria que você deixasse agora no final, assim, eu vou agradecer a Graça Valadares que está aqui. Queria falar de algumas marcas de Salvador, além do Carlinhos Rodeiro, que é um ícone de Salvador, que todo mundo que estuda joalheria merece olhar o trabalho dele. Eu conheço umas meninas que eu sempre segui aqui, que chama Oná Joias de Orixá, que fazem umas coisas lindas, inclusive o Gil usa um machado de Xangô delas. Tem muita joalheria legal em Salvador, que reflete essas características das joias de crioula e dessas joias de origem afro, de origem portuguesa, que fazem coisas lindas em Salvador. Eu queria que você deixasse uma dica assim, quem gosta de estudar joalheria, vai para Salvador, o que tem que ver, Gina, que você recomenda? Eu acho que o principal, assim, a principal dica que não tem como abrir mão é a visita ao Museu Carlos Costa Pinto. Eu acho que é a essência, porque é realmente um acervo original e que a gente consegue ver.
A gente tem uma série de marcas baianas de joias. Como eu acho que Carlos Rodeiro é um nome que é realmente assim. Ele tem uma coleção de Sacra, tem a própria coleção Búzios dele, que são coleções recentes que refletem muito esse sincretismo. Eu acho que é um dos nosso maior representante, né? A gente tem uma série de marcas de joias folheadas também que realizam um trabalho bem legal aqui em Salvador. E como você falou, tem umas meninas que trabalham com produtos específicos e tudo. Então, agora eu acho, Bianca, que a gente poderia ter mais um olhar, né, das marcas, no caso, para esse design, né, que é um design sensorial. Gostaria também de ressaltar o trabalho de professora Beatriz Simon, que é da UNEB, da Universidade do Estado, que ela design também, ela tem um trabalho muito lindo sobre joalherias, joias escravas baianas, que ela chama assim na tese, né, joias de crioula. Então, são trabalhos maravilhosos que eu acho que o principal mesmo é você mergulhar nesse universo e você comparar. Quando você entra no acervo do Costa Pinto e você consegue ver, de um lado, você consegue ver o acervo das joias de crioulas e do outro, você faz esse contraponto, porque existe uma coleção de joias com essa relação europeia, né? Com vamos dizer assim, esse traço poético mais da joalheria europeia que influencia a gente até hoje. Então, eu acho que não existe assim, e a própria visita à cachoeira, né, a Irmandade da Boa Morte, para você conseguir se conectar, entender essa lógica, né, da joalheria da joia de crioula, né? E aí eu acho que também a gente tem que traduzir um pouco isso e dizer para as pessoas que isso faz parte da vida delas. Tipo, corrente de elo português. Os elos portugueses vêm de Portugal, mas o correntão também tem elo. Eu falei até para você que o brinco de argola, o brinco de argola tradicional grande, né? Até aqui o meu tem uns corais, mas assim, corais. O brinco de argola tradicional mesmo da vida, ele vem das argolas que as africanas usavam. Eu até contei para a Gina, gente que está aqui assistindo, que eu não sabia que em Salvador chama argola de africana. Então, assim, são coisas interessantíssimas para mostrar a riqueza que a gente tem de informação, a riqueza cultural, a riqueza de joalheria, assim, e de adornos, enfim, do Brasil, né? Que a gente está falando de Salvador, mas cada região tem a sua influência, mas é muito forte culturalmente. O próprio Museu PRBG, que é incrível em Salvador. Maravilhoso, maravilhoso. Fotografia. Então, eu acho que quem está pesquisando joalheria, além de olhar para o universo todo de tendências internacionais, às vezes olha para dentro, né? Olha para onde você está, para o país, para o seu Brasil, de coisas lindas que tem. Eu queria mostrar só essa imagem, que eu acho que representa, né? Representa bem, né? Essa composição aí das joias com as vestes, né? De uma baiana, um traje de baiana, né? Eu acho que ela representa bem. A gente pode ver aí os braceletes, né? Os correntões, o pano da costa. Então, é uma imagem que eu acho que compõe justamente uma das obras que compõem o nosso museu aqui, o Carlos Costa Pinto. Esse livro, mostra só para mim a capa desse livro, que eu sei que você me mandou. Eu postei também, gente, esse livro que é da Simone, né? Na verdade, esse é um catálogo do museu. Eu acho que ele não tem mais exemplar. Mas a gente é um catálogo bem está atrás de livros e catálogos de joia de crioula. Quem ele é raro esse aqui. Mas o museu ele disponibiliza para consulta também, eu sei disso. Mas ele é legal porque ele tem uma tipologia bem interessante, ó. Ele explica bem, né? Muito legal. Bem, é uma tipologia. A gente tem esse de Ana Terra aqui, como a gente comentou, que é fantástico. Sim, esse livro é maravilhoso. Até né? Quero trazer a Ana para falar um pouco aqui também. É um livro visual, né? Um livro bem visual. A gente tem também o catálogo, né, da própria Irmandade da Boa Morte. Eu postei também, maravilhoso esse aí. É maravilhoso, né? Tem os braceletes também, né? São muito tradicionais. Ai, que lindo. Aqui é o traje de Beca. Gostaria de mostrar também o livro organizado pela professora Renata, que é maravilhoso para a gente entender toda essa tipologia, esse imaginário mesmo das vestes da Boa Morte. E a gente também falou de Lodi, né? Esse livro é maravilhoso. É lindo. Lindíssimo. Ó, inclusive, eu acho que é a imagem do Costa Pinto, né? Ó, a capa. Gina, a gente tem...
A gente tem mais 1 minuto, vamos lá. E o bracelete? Ai, meu Deus, bracelete, 1 minuto. Eu queria mostrar o copo, né? Bracelete O formato de copo, copo, Eu postei também aqui. que é Esse aqui, fantástico. os copos, é lindo. Gente, eu tô muito feliz, Gina, com 1 milhão de informações incríveis. Gente, tem muita coisa pra gente aprender sobre joias brasileiras. Gina, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu vou passar para as pessoas seguirem Sentidos das Joias, para acompanharem seu trabalho. Eu acho que é riquíssimo o trabalho de vocês também no grupo de pesquisa. Eu estou muito feliz de trazer mais informações sobre joias brasileiras aqui. Queria que você fizesse o agradecimento final, porque, infelizmente, a gente só tem pouquinho tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, deixar um beijo grande. Realmente é muita informação para a gente falar em 1 hora, mas eu fico super feliz. Agradeço em meu nome, em nome do grupo de pesquisa Corpo e Cultura, e estamos prontos aí para as próximas. Obrigada. Um beijo, querida. A Rita está falando que o livro tem download na editora. Vamos colocar o link A aqui. professora Renata disse que o livro está disponível para quem quiser, sem custo algum. Um beijo, gente. Muito obrigada, Gina, de novo. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.